Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um Baú de Votu. E hoje eu estou trazendo duas pessoas que são filhos de uma pessoa que foi muito importante para o desenvolvimento, principalmente na área industrial daqui de Votuporanga. Adriana Naime Pontes e o Alessandro Naime Pontes, que são filhos do Davi Mendonça Pontes. Obrigado por vocês terem aceito o convite e vir. Bom, vamos começar como eu sempre começo os programas. Da onde que veio a sua família? O Davi veio da onde? Como é que foi? Quando que eles chegaram aqui? Explica para mim, para a gente, como é que foi isso. Olha, eu acho que foi de Américo de Campos, né? Eles tinham um sítio, o meu avô Láudio sempre foi do campo, do sítio, e o meu pai veio para Votuporanga. Acho que teve uma trajetória ali, Santa Albertina, né? Américo de Campos, depois de Américo de Campos, mas foi logo no início de Votuporanga. Eu me lembro, né, do meu pai contar que ele era poucos anos mais velho que Votuporanga e veio para Votuporanga logo no início da cidade. Sim. Na verdade, eu tenho uma história que meu pai me contou, né? Porque eu tive curiosidade há bastante tempo atrás de perguntar por que ele saiu do sítio. E ele disse que não queria sair do sítio. E que ele tinha uma escolinha, eu acredito que hoje não tenha mais, mas no sítio tinha uma escolinha, e uma professora disse que achou ele bastante inteligente e passou a convencer o meu avô a ele não ficar mais no campo. Né? Então ela dizia para o meu avô que os meninos não podiam ficar lá, tinham que ir para a cidade. Então, e aí acho que ela acabou convencendo, e nesse aspecto acho que o meu avô mandou meu pai para a cidade. Eu não tenho certeza se antes de Votuporanga, se ele não passou até por Tanabi, eu não tenho certeza. E aí ele veio morar com o tio Miguel em Votuporanga. Que por acaso é meu pai. Por acaso é seu pai. Né? E aí ele ficou jovenzinho, acho que 11, 12 anos. Ele veio para cá, não tenho certeza, 12, 13. E ficou um bom tempo. Eu acho que veio ele e a Edna, né? O Valdeci não. Não, o Dilce veio bem depois, né? Bem depois. Ele era bem mais novo, Porque gozado, né? Tinha essa coisa, né? Os nossos pais, o meu pai e o teu avô, eles moravam em Américo de Campos. Sim. Né? Eles achavam que a estrada de ferro ia passar por ali. Sim. E aí houve a mudança e tal, e Votuporanga começou a crescer. E a minha irmã, a mais velha, a Cirlei, ela veio para Votuporanga e foi morar na casa do Zé Buque. Aí depois que o meu pai veio para cá, aí vieram... Então havia essa coisa, né, das pessoas... Essa cultura, né? Para onde fosse desenvolver mais. Talvez na cidade que fosse desenvolver. E algum parente acolhia, né? Isso era... Essa relação de parente era mais forte. Mais forte. Havia um compromisso, né, de todos os familiares na criação dos filhos, né? Inclusive, o meu pai e o tio Láudio, eles tinham uma ligação muito forte. Inclusive, eu sempre ouvia que as pessoas falavam assim, o dia que um morreu, o outro morre logo, né? Sim. Então, quer dizer, era o que um fazia, o outro assinava embaixo, né? Era uma coisa bastante... E tinha uma admiração gigantesca, né? O vô Láudio, ele tinha o tio Miguel, por ser mais velho, né? Como uma fonte inspiradora, era quem o orientava. Eles eram muito próximos e tinham um amor, um respeito gigantesco. E você sabe, Zé, o meu pai também admirava muito o tio Miguel, obviamente porque morou lá também, mas eu acho que tinha uma admiração mesmo com o tio Miguel. E ele até, essa história provavelmente você tem que conhecer muito mais do que eu, mas que meu pai contava que o tio Miguel, quando era pequeno, ele aprendeu a ler, né? E ele lia o jornal na região, na comunidade onde ele... Por entenderem que era tudo analfabeto. Exatamente, que as pessoas,
os vizinhos iam todos para lá, uma vez por semana ou uma vez por mês, eu não sei exatamente. Eu ouvi as notícias do tio Miguel. O Davi me contou essa história e depois meu pai confirmou. Disse que meu pai devia ter... Meu pai nunca foi na escola, foi alguns dias, um mês. E ele aprendeu a ler e disse que ele ia para a vila, os fazendeiros davam dinheiro. Ou não, dava dinheiro para ele não. Ia na vila, comprava um jornal. E disse ele com 10, 11 anos de idade, disse que ele sentava e lia notícia para a comunidade. Para aqueles fazendeiros que queriam saber, porque eram analfabetos, né? Então, tinha muito disso. Então, e o tio Miguel escrevia? Porque o Láudio lia, mas não escrevia. Ele só sabia assinar o nome. Né? Não, inclusive, tem uma história, não sei se é verdadeira, que o tio Láudio só ficou sabendo que ele chamava Láudio no dia do casamento. É verdade. Mas eu descobri que meu avô chamava Láudio com 12, 13 anos. Era Aládio Pontes, para todo lado. E quando eu tinha 12 para 13 anos, eu fui trabalhar com meu pai. E um dia, lá na empresa, eles pediram para, leva esse documento para o vô assinar. Eu era o boy, né? Então, peguei a bicicleta. E só que antes de eu sair, eu olhei e falei, mas onde que o vô vai assinar? Né? Aí eles falaram, no nome dele. Eu falei, mas o nome dele não está aqui, né? Aí que eu descobri que meu avô chamava Láudio e não Aládio. Porque todo mundo chamava ele de Aládio Pontes. Todo mundo chamava de Aládio. Eu descobri que ele chamava Láudio depois de muito tempo também, né? Que era uma... E essa coisa, né, desse amor, eu acho que o vô, e acredito que o tio Miguel também passou para os filhos, né? Meu pai também tinha uma responsabilidade com os irmãos, com a família gigantesca. Então era bem forte. Bastante pessoas procuravam o papai, às vezes, para conselhos, né? Para se abrir, assim, algumas coisas. É verdade. Ele tinha uma personalidade muito carinhosa, né? Não, e o Davi gostava de fazer o bem. E mediar. A gente não apanhou, né? Nós éramos, 6 crianças. E eu me lembro, assim, que todo mundo que comentava, falou assim, nossa, o pai de vocês não bate em vocês, a gente é arteiro que dói. Mas ele colocava a gente sentado e conversava, queria ser... Você apanhou? Então, pode ser porque eu era mais nova, né? Não, ele batia. Mas ele não era de bater. Não, ele conversava, ele orientava, ele queria escutar o motivo que nós tínhamos feito tal arte. Então, nós fomos aprendendo desde cedo esse jeito dele, né? Carinhoso, orientador... E que moldou também a nossa personalidade, né? E o Davi era o sério mesmo, ele era o cabeça, né? Sim. Era ele que decidia tudo na família, né? Os irmãos e eu acompanhavam. Sim. Aí eu me lembro quando tinha a fábrica de móveis Santa Teresa, ele era o líder lá. Mas todo mundo trabalhava lá, né? Recolhia todos, né? Todos trabalhavam juntos. Antes teve a fábrica de colchão, né? Fábrica de colchão. O próprio escritório 8 de agosto, né? E todos sempre trabalharam juntos, né? Todos os irmãos. Tem uma cronologia que eu tentei me informar, assim, que foi, ele morou com o tio Miguel, depois ele foi trabalhar em um banco, né? Aqui em Votuporanga. Sim, ele trabalhou no banco. Né? E aí ele foi aí que eu acho que após o banco, se eu não me engano, ele foi para... Esqueci o nome da cidade que você falou. Para Santa Albertina, né? Acho que ele abriu um escritório de contabilidade. Parece que não deu muito certo, ele voltou e foi trabalhar na Primor. Não sei exatamente a função, mas eu sei que... Foi daí que eles resolveram fazer uma fábrica de... Aí foi daí que eles foram fazer uma... Que o meu irmão era sócio. Qual irmão? O Zoroastro. Você sabe que o Zoroastro também era uma pessoa que o meu pai falava que foi o melhor amigo dele. Gostava muito, sempre se referia, era todas as histórias. E ele falava muito amigo. E ele considerava eles eram o mais melhor ou menos amigo da dele. mesma Mas eu não sabia que o Zoroastro era sócio da fábrica. No começo. Inclusive era móveis... Era colchão de mola. Isso. Era. Na rua Goiás. Que era no fundo, assim, e a coisa era lá. E aí eu lembro que o meu irmão ficou pouco tempo e ele acabou saindo, não sei porquê. Agora o teu pai me contava uma história que eu morria de rir.
que ele estava louco para ter uma chuteira. Ele queria uma chuteira. Queria jogar bola. Mas o teu pai, teu avô, não dava chuteira. Vai gastar dinheiro com chuteira. E teve um casamento. Aí o pai do Davi, o teu avô, falou: Davi, vai lá no sapateiro e manda fazer um sapato. Ele foi lá e mandou fazer uma chuteira. Aí ele falava assim: ô pai, e se o sapateiro errar e ele fazer o sapato? Aí o teu avô falava assim: imagina, você acha que vai errar? Aí no dia do casamento, o Davi chega com a chuteira. E o teu avô obrigou ele a ir de chuteira no casamento. Eu acredito que ele ia. Mas ele deve ter ido feliz da vida, né? Pelo menos ganhou a chuteira, né? Ganhou a chuteira. Você sabe que esse negócio de história. Esse negócio de história. Contador de história. Essa história ele me contou uma sua também. Que eles foram no sítio jogar bola, vocês foram, e você jogava no gol. Sim. E que ele não falou nada pra você e ele começou a falar pra todo mundo que você era jogador do Santos, goleiro do Santos. Era o goleiro do Santos. Né? E que de repente, você sem saber o que estava acontecendo, todo mundo começou a pedir autógrafo. Veio conversar comigo. Quem sou eu, tão famoso Ele assim? moria de rachar. O Davi gostava dessas coisas, sabe? De pôr as pessoas, lógico, sem maldade. De maneira sadia, mas na fogueira, né? Sem maldade. Bom, aí o Davi veio, estudou aqui, aí ele se casou, porque quando ele foi para Santo Albertino ele já estava casado. Já estava casado. Acho que ele estudou no colégio comercial, né? Estudou no colégio comercial. Então, acho que fez a parte contábil, né? E foi para Santo Albertina, voltou, acho que foi trabalhar na Primor. Aí abriu a fábrica de colchão. Depois da fábrica de colchão, acho que ele abriu o escritório 8 de agosto. Eu não sei se abriu ou comprou, não sei exatamente como é que foi. Trabalhou lá? Não, era dele. Era dele, o 8 de agosto. E após o 8 de agosto... Aí, se eu não me engano, o meu avô e o seu pai, eles tinham uma fazenda no Paraná. Isso. E acho que quando a minha avó faleceu, acho que eles resolveram vender. Não sei se por esse motivo ou não, mas eu sei que eles resolveram vender. Segundo meu pai dizia, não era uma grande fazenda, era muito pouco. Era muito longe, não tinha ninguém para ir, tal. Aí eles resolveram vender. Eu acho que teu pai foi modesto, parece que era fazendo de uns 100 alqueires. Talvez para a época não fosse uma coisa... Não, e era longe. Mas sem dúvida. Como é que você toma conta? Hoje o Paraná é rapidinho, né? Mas... Hoje você fala numa fazenda de 100 alqueires no Mato Grosso, é uma chácara, né? Então, por lá era, né? E aí o Davi montou a fábrica. Aí eles montaram a fábrica. Foi que eles montaram a Santa Teresa. Mantiveram a de colchões durante um tempo? Acho que sim, né? Pode ser. Não lembro. Aí depois fechou de colchões. Eu acho que ele fechou de colchões, não sei. Porque era de mola. E a mola estava saindo. Pode ser. Estava entrando o espuma. O espuma. E para você colocar uma estrutura de espuma era completamente diferente, né? E aí eles ficaram só com a fábrica de móveis. Teresa, que era aqui na Boacre. É verdade. Só depois foi pro... Ficou bom tempo. Inclusive, quando foi na Rua Acre, a empresa foi bem, né? E realmente, e aí depois que eles foram pro primeiro distrito. Depois eles fecharam, porque foi uma época que fechou um monte. Foi uma crise. Foi. Teve a época do Collor, e aí... Eu acho... Tiveram muitos problemas. Que o mais impactou foi com o plano real, o plano real do Fernando Henrique. Do Itamar. Aí o Fernando Henrique entrou e eles tiveram um negócio de financiamento, era meio mais difícil, tiveram algumas... Tudo em dólar, né? Não, porque era o seguinte, eu me lembro, você ia todo dia de manhã, o ponto de encontro do Takashi, Davi, Paulo, era o Bradesco. É verdade. Aí eles iam lá tomar café com os gerentes. Então era muito fácil
você financiar, depois você pagar com o uso da Caixa Paula Taerk, né? Nós estamos falando. Taerk. Não é isso? Taerk. Valentim Gentil. Agora, o teu pai sempre foi um cara bastante que se envolvia. Ele foi um dos fundadores da IRVO. Eu acredito que sim, ele foi um dos fundadores da IRVO, né? Ele sempre estava ligado nisso, né? Ele foi presidente da IRVO. Da IRVO, duas ou três gestões. Algumas gestões, né? Ele foi presidente da faculdade, da fundação, né? Ele trouxe a faculdade moveleira, que foi a segunda do país. Tinha uma faculdade moveleira no Rio Grande do Sul. E ele, a gente está falando dele, mas certamente sempre acompanhado de pessoas, né? Não, é que o Davi era um líder. Ele puxava, né? Ele realmente, ele é engraçado, né? Ele levava, claro que o lema de ensinar a pescar e não dar o peixe é bastante conhecido, é um clichê, mas assim, ele levava isso a sério, a risca, ele colocava isso em prática, né? O que ele podia fazer para que as pessoas aprendessem, né? Eu acho que assim, era um pouco o foco dele, né? Até, inclusive, às vezes se prejudicando, mas na verdade ele gostava disso, né? Ele queria realmente disseminar a informação, fazer com que as pessoas aprendessem, né? Então, e aí eu acho que foi aí um pouco essa busca dele, né, de trazer essa faculdade, que na época era muito forte a parte moveleira em Votuporanga, né? De fazer a IRVO, né? De ajudar a fundar a IRVO. Acho que teve alguma coisa com o Sebrae também, eu não sei exatamente. Não, ele participou da vinda do Senai. Do Senai, né? Que foi anterior ao SEMAD. Então tinha a FUVEC, que era a Fundação Votuporanguense de Cultura. Aí, através da FUVEC, eles conseguiram o SEMAD, que é o do Rio Grande do Sul. E o meu pai, eu acho que ele pensava muito no... Acho não, né? Ele era uma pessoa que pensava muito no coletivo. No coletivo. No bem da cidade. Então, ele era muito bem relacionado, conversava muito bem, tinha sonhos. E não pensava muito no individual, no enriquecimento. Ele pensava no enriquecimento da cidade, da comunidade. Então, quando ele trouxe o SEMAD, que foi uma grande conquista para Votuporanga, formou muita gente, né? Na escola moveleira. Eu cheguei a dar aula, né, junto com... esqueci o nome. O amigo do pai, que também esteve à frente lá do SEMAD. E depois veio o Senai. Então foi por esse caminho aí, né? Mesmo na fundação, né? Ele trouxe a parte de direito, acho que foi na gestão dele, né? Não, foi depois. Foi depois? Né? Mas deixou meio que separado, alguma coisa assim, ou medicina... mas ele foi presidente lá em 1980. É que ele sempre foi curador, né? Então, antes de ser presidente da Unifeb, ele estava sempre envolvido. Na curadoria. Então, aprovando, trazendo ideias. Então, com certeza, ele fez parte desse processo. Né? Mas o Davi, parte da história da Unifeb. O Davi ele tinha uma questão assim de seriedade. Porque quando começou a rádio e a TV, eu fiz programa aqui, e na TV eu fazia um programa que chamava Opinião, que era um programa... Quando o Davi entrou, o Davi resolveu parar com toda a programação local para investir na infraestrutura, né? Então a gestão dele foi aqui na fundação, junto com a rádio e a TV, foi estruturar com... estúdio, equipamento, câmeras, que eram gigantes, né? E eu morava em Rio Preto. Aí um dia o Davi me liga. É o seguinte, eu estou deixando a fundação, mas eu queria deixar pelo menos um programa, né, feito aqui. Você não quer voltar a fazer opinião? Eu falei, Davi, volto, claro. Então. Ele falou, só que tem um problema. Eu não posso te pagar. Senão as pessoas vão falar que eu estou beneficiando um parente. Ele era muito preocupado com isso, né? A ética dele era... Aí você falou... Eu achei que você ia falar, aí fica difícil. Eu falei, Davi... Aí eu falei assim, Davi, não dá pelo menos para
eu abasteci o carro. Ele falou assim, não, a gente fazia, mas agora não faz mais, porque tava... Então você pagava para trabalhar. Pagava para trabalhar. Mas assim, eu entendia o que ele queria. Porque as pessoas podiam falar, sim, é o primo dele e tal, né? Tá beneficiando. Ele realmente sempre teve uma preocupação muito forte com isso. É engraçado. E na maçonaria também ele foi. Inclusive, eu me lembro que eu ia de motinha com ele, eu era criança, e ele estava construindo a José Ferreira Vieira. Sim. Né? Ele me colocava na garupa e várias vezes ele me colocou na garupa e a gente ia lá ver a construção, né? Acompanhar a construção lá da loja José Ferreira Vieira, né? Ele depois também foi o grão-mestre, né? Mas de uma vez também, né? Bem empenhado, Ele também gostava muito, se dedicava muito. Ele era apaixonado. Ele era apaixonado. Ele era apaixonado pela maçonaria, né? E, bom, não só pela maçonaria, né? As coisas que ele fazia, ele se dedicava, ele se entregava bastante, né? Eu acho que ele gastava entre aspas, mais o tempo dele fazendo essas coisas do que cuidando. Sem dúvida. Ele era bem... Ele foi voluntário no Frei Arnaldo, muito tempo, né? Então ele queria até montar uma cooperativa para que eles produzissem alguma coisa, lucrassem com isso. Eu me lembro dele se dedicar também bastante tempo. Se eu não me engano, era com pimenta. Né? Ele investiu na produção de pimenta, porque durante um bom tempo da vida dele também, ele fez esse trabalho voluntário. E isso que você está falando, né, dele não querer te remunerar devido à ética, era um traço muito importante dele. Né? Meu pai era muito correto e se preocupava muito com isso, né, de não estar dando prioridade para ninguém, ser justo sempre. E às vezes acabava até sendo injusto, até usando até o seu próprio exemplo, né? Você que é jornalista. Acabava sendo injusto para tentar mostrar a justiça, né? Então, mas... E teve uma outra coisa também nessa linha. Eu tinha uma agência de publicidade em Rio Preto. E o Davi falou que ia fazer uma concorrência, uma campanha de publicidade. Aí eu fiquei sabendo, né? Aí eu liguei para ele e falei, Davi, eu vou entrar nessa concorrência, né? Tá. Ele falou, tudo bem. Vai ter uma comissão. Se você ficar empatado com o outro entra. Você tem que ganhar. Você tem que ganhar. Ainda bem que pelo menos ele já falou a regra para você, né? Se ficar empatado, o outro ganha. Então isso eu achava muito legal, sabe, com o Davi. E eu conversei muito com ele, e ele era um visionário mesmo, né? Ele queria que as coisas acontecessem, que a cidade crescesse, que a região crescesse, que as pessoas crescessem. Ele não era uma pessoa, né, que queria o conhecimento para ele se desenvolver. Não, ele queria o contrário, ele queria espalhar a informação, ele queria que as pessoas evoluíssem. Né? E hoje tem o Centro do Trabalhador, que é o nome dele, né? Centro Empresarial. Centro Empresarial. Que tem uma ligação com o ensino, né? De uma certa maneira, ensino técnico, né? É um polo, né? É um polo técnico, né? Mas chama, acho que Centro Empresarial. Agora me fugiu o nome. Mas é alguma coisa empresarial, Davi Mendonça Pontes. Que era lá dentro lá na Avenida da Estação, que eu não sei. Estação lá da... Nossa, como chama? Eu sempre chamei de Avenida da Estação. Mas na Avenida da Estação. Nossa Senhora. Inclusive é uma figura muito conhecida e muito importante. Bom, e aí, outra coisa que ele curtia muito era esporte, né? Futebol, né? É verdade. Tinha o time da Santa Teresa. Tinha o time da Santa Teresa, tinha o time da TAEG. Teve uma época que teve o Adalto Lupo, tinha a Cacique, tinha o time. Teve um período, Giovanel. Eu me lembro que teve um período que praticamente as indústrias bancavam um time era Giovanel amador.
Ó, tinha Giovanel, Santa Teresa, Cacique, Taerque, tinha Fig Zambel. Verdade. Eu lembro que tinha um torneio das indústrias. Eu era ainda moleque, ainda cheguei a jogar um pouco na lateral, né? Porque eu era mais novo, mas tinha um torneio das indústrias, era um torneio bastante disputado, porque imagina você... Que ele jogava, né? Ele não só... Não, o papai, não, ele tinha parado, ele teve um problema no joelho. Eu lembro dele, né? O Valdeci jogou um pouco, o Valdeci, o tio Al jogou um pouquinho, mas o papai, eu acho... Lembro. Então, às vezes era só pelado. Na verdade, eu lembro, você tem razão. Eu lembro dele jogando, mas eu acho que foi um pouco antes, eram os amigos. Talvez daí que tenha saído esses times de futebol da indústria. Mas eu lembro, sim, eles jogavam aqui no CTA, né? Isso. Eles jogavam bastante, eu lembro. Sim, o papai jogava, brincava. Que agora é a Unifeb, né? Que agora que agora é cidade universitária. Eu joguei com eles, mas era veterano. Era veterano, Era só... Isso, eram os amigos, Takashi, eram os amigos. É isso aí. Né? E eles... Agora no torneio das indústrias não, era o pessoal, vamos falar, na idade mais ativa de esporte mesmo, né? Então era uma disputa. Não, a Santa Teresa disputou amador, inclusive. Eu joguei na Santa Teresa. Inclusive, eu joguei quando eu tinha 17 anos para 18, eu tive um problema no joelho jogando um amador. Foi no primeiro jogo que eu fui fazer no Plínio Marim, pelo time da Santa Teresa, e aí eu tive um problema no joelho, e aí foi praticamente aí que eu encerrei minha carreira esportiva. Começou e acabou. E o Davi levava assim, tudo que você propunha para ele levava a sério. Eu trabalhava na Gazeta Esportiva, 75, por aí, 76, e era carta, né? A gente mandava uma carta. Eu não sei como é que foi, que eu peguei e falei assim, ô Davi, eu vou fazer um time aqui da Gazeta, vamos fazer um jogo aí? Vamos, e tal. Aí, tudo. E tinha um amigo lá na Gazeta que era de Votuporanga. Aí eu falei, não, vamos. Aí reunimos lá uma meia dúzia. Aí eu falei, mas não vai virar nada. Eu sei que faltava assim uma semana e eu recebi uma carta do Davi. Já pedimos o Plínio Marim, nós vamos fazer o jogo no Plínio Marim. Você estava tudo certo, já organizado, não tinha como fugir. Ele levava sempre qualquer coisa. Ele levava sempre qualquer coisa. Não deixava passar. Né? Ele não tinha muito esse negócio, não. Vamos lá em casa para tomar. Não, vamos mesmo, né? Não era de brincadeira. Não era brincadeira. Agora, eu não sei se vocês podem confirmar isso. Ele era um cara também que ele não se preocupava muito com o horário. Sim. Ele começava a conversar. Sem dúvida. Vixe, ele era, sem dúvida. Nós nos preocupávamos com o horário e é o que você falou. As histórias eram intermináveis. Intermináveis. Era uma história atrás da outra. Se alguém não falasse, vambora, esquece, ficava. Ele ficava. Tinha um bom papo, né? E se dedicava aos amigos também, à família, então ele gostava, né, dessa parte social. Não é à toa também que ele desenvolveu um monte de coisa, porque ele tinha esse lado mesmo, né, visionário aí, e social, né? Sim. Então eram bons papos, bons encontros, boas ideias, que davam bons projetos, né, que deram bons projetos. Você sabe a história que eu fui... Na minha casa? Eu sei. Então, essa história você quer contar? Ela é muito boa. Eu vou contar a minha versão. Depois você conta o fato. Que a gente morava na Rua Ceará, né? E eu me lembro disso. Você ia com o Júlio Júnior muitas vezes na minha casa. Né? Me lembro que vira e mexe, vocês iam em casa visitar meu pai, conversar com meu pai, bater papo e dar risada, porque você também sempre foi muito extrovertido, tanto você quanto o Júlio dava risada, eu me lembro disso. E nós mudamos. E a gente mudava pouco, né? A gente mudava pouco. E um belo dia, acho que você chegou, entrou na casa. E era... Não, porque aconteceu o seguinte... Tinha uma saladinha em cima da mesa e você comeu.
Não, aconteceu o seguinte. Fazia tempo que eu não ia. Porque quando eu queria conversar com o Davi, eu ia na fábrica. Ia na fábrica. Aí um dia o Júlio Júnior apareceu em casa. Ele falou, é o seguinte, tem um esquema aí pra gente trazer o time de Presidente Prudente de basquete feminino com a Hortência. A Hortência Nossa, estrela. É até hoje, né? mas na época era mais. Só que nós precisamos de uma entidade para pedir que eles deem de graça. Que legal. Aí eu falei, o Davi é presidente da Erva. Vamos lá. E era mais ou menos o almoço. Aí nós fomos na fábrica. Eu falei, o Davi está almoçando. Aí eu falei, vamos lá. Aí na hora que nós fomos entrando, o Júlio até falou, você não vai tocar a campanha? Eu falei, na casa do Davi? Pra quê, né? A porta estava aberta. Eu entrei. E eu me lembro muito bem que a casa de vocês tinha, assim, eram 2 salas, né? Era uma sala comprida. Era uma casa comprida, tinha uma garagem comprida que ia até o fundo da casa. Aí nós fomos entrando e eu brincando, Davi. E tinha uma salada de tomate. Aí eu sentei e falei, Davi, você tá quebrado, pô. E eu pus, acho que uns 2, 3 pedaços de tomate. O cara falou assim, o que o senhor deseja? Eu falei, eu queria falar com o Davi. Ele falou, que Davi? Aí eu olhei. Aí caiu a ficha. Aí eu falei, eu lembro que na sala tinha um quadro da Claudinha. Né? Aí eu olhei, eu não vi o quadro. Nessa violência eu correndo. Não achou os cachorros. Aí eu fui Aí eu fui me afastando e o cara veio, olha, desculpa. O cara me deu uma lição de moral, cara. O cara falou, eu poderia te dar um tiro na cabeça. Aí eu contei isso pro Davi, o Davi já chorou. Aí ele já inventava que você chegou e viu a esposa do cara lá, achou que era empregada. Manda chamar o Davi. Manda chamar, é verdade. Veio a senhora, eu falei, chama o Davi. Não, chama o Davi lá. Sempre o cara. Imagina a cara dos donos da casa. Que situação. Mas virou uma ótima história que ele contava sempre pra gente. Você inclusive escreveu isso no jornal quando ele faleceu, né? Eu lembro. Esqueci. Faz quanto tempo que o Davi faleceu? 2010, né? Fevereiro de 2010. 14 anos. Eu mesmo estava em São Paulo. Quando eu fiquei sabendo. Aí logo depois o Valdeci foi. Logo depois, 6 meses depois. Foi o mesmo ano. Foi o mesmo ano. Tô falando 6 meses aproximados. Mas foi muito próximo. O Davi e o Valdeci, eles tinham uma ligação também muito forte. Tinha uma ligação muito forte também. Tudo que o Davi falava, o Valdeci assinava, comprava a ideia sem pensar 2 vezes. Eles eram muito próximos. Muito próximos. Eles tinham uma ligação muito forte também. Bom, e vocês são, primeiro, o Marcos, que está aqui, ele é... Não, o Marcos agora está em Santos. Não, o Marcos foi para Santos? Foi. Ele está lá, Sorocaba, Santos, né? Ele é médico psiquiatra. É psiquiatra. Aí teve a Claudinha, que faleceu novinha, né? 16 anos. Inclusive, ela faleceu na época que a gente morava nessa casa que você foi comer tomate. Ah, é? Ela tinha problema cardíaco. Sim. Passou por 2 cirurgias, né? Na segunda ela não resistiu. Ela até voltou para casa, mas não... 6 meses depois. Era um problema. Para a época, hoje talvez tivesse, certamente teria transplante, mas na época não existia transplante. Estava começando a aparecer alguma coisa nos Estados Unidos de transplante e tal. Então o problema dela foi fatal mesmo, não tinha... Aí veio o Alê, o Claudinei, que está em Rio Preto. Claudinei, Alê, Adriana... E o Davizinho. Que não é Júnior, né? Que é Davi Naime Pontes, né? Ele tem o Naime. Ele tem o Naime. O teu pai conheceu sua mãe aqui em Votuporanga? Aqui em Votuporanga. Não sei exatamente a história, mas aqui em Votuporanga. Deve ter sido nos fute da época. Da matriz. Da matriz. Bom, e vocês? Adriana, você é diretora daqui. Do colégio. Você sempre estudou em Votuporanga? Sempre ficou em Votuporanga? Sim, eu fiquei 1 ano só fora, em São Paulo, mas não me adaptei, né? Você estudou em Capira também.
Na quarta série eu enrabixei atrás da minha mãe. Eu ia de ônibus São Francisco estudar em Gapira, em Álvares. Minha mãe era professora lá e eu era muito apegada à minha mãe. E teve um ano que eu falei, mãe, eu quero estudar com você. Então eu viajava, acordava às 5 horas da manhã, pegava Ela que te deu aula? Não, foi a Marisa. Ah, a Marisa, eu lembro. A Marisa. Então você estudou em Álvares Estudei em Álvares Florense, no quarto ano, né? Quarta série. Fiquei um período fora também, né? Morei nos Estados Unidos um período. E voltei, comecei a dar aula na Unifev em 95, né? Sou professora de inglês. Aí trabalhei sempre no colégio, mas também na graduação. Aí depois do nascimento do Henrique e da Clara, eu deixei as aulas à noite e só me mantive no colégio. Aí eu fui convidada pela dona Angelina, que era diretora na época, a assumir a coordenação. Fiquei na coordenação bastante tempo também. E agora o Dr. Douglas Genotti me chamou para assumir a direção do colégio, né? Então, você foi coordenadora do colégio? Fui coordenadora do ensino médio. Isso. Né? E enquanto coordenadora eu não deixei a sala de aula, né? Então eu dava aula no ensino médio de língua inglesa e coordenava. Eu saí da sala de aula faz 3 anos só, né? Eu sou professora. Estou como diretora num colégio que eu gosto muito. Estou lá desde 1995, né? Bastante tempo. Helena, foi você que uma vez me chamou para vir aqui falar sobre o Jornal A Cidade? Ai, Zé, não lembro, hein? Eu sei que alguém, assim, não sei porque eu tenho você, mas acho que era curso de jornalismo. Será que não foi a Gisele? Eu dei aula no curso de jornalismo. Eu acho que você... Que indiquei. A pessoa falou o seu nome. Porque eu trabalhei, né? Enquanto teve o curso de jornalismo, eu fui docente de língua inglesa no curso de publicidade, propaganda e jornalismo, né? E eu me lembro dessa tua vinda. Porque eu fiz parte com o pessoal da equipe que fundou o Jornal Cidade, né? Aí, então, o pessoal me chamou para falar sobre o Jornal Cidade, nem me lembro direito. Faz uns bons anos já, né? Bons anos, né? E você, Helena? Eu nasci aqui em Votuporanga, sou votuporanguense da gema. Você também nasceu em Votuporanga? Nasci em Votuporanga. Eu acho que só o Marcos que não nasceu. Só o Marcos. E a Cláudia. Os dois, a minha avó, a Eu acho que o Davi também nasceu em Tanabi. Então foi o Marcos e o Davi. A minha avó, a Zizi, tinha uma irmã que era freira, a Munira, e ela morava no convênio de Tanabi, que tinha um hospital. Né? Então a minha mãe teve o Marcos lá, eles não moravam lá na época, mas o Marcos nasceu em Tanabi e o Davizinho, né? O caçula. Quer dizer, a sua mãe foi para Tanabi para ter nenê junto com a tia. Né? O primeiro, ela teve parto natural. Lá, né? Só o Davizinho que foi cesariana, né? Mas todos nós fomos de parto natural. Sim. E eu nasci na Santa Casa. Aí estudei aqui. Quando criança, me lembro que a gente morava na Rua das Bandeiras, esquina com a Paraíba, que não existia lanchopão, avenida, não existia. Tudo era terra. Na verdade, a terra tinha um buracão. Tinha buracão. Então, na Vila Paz. Na Vila Paz. Não tinha nada, era só buracão. Então, de uma certa maneira, eu morei dali dos 2 aos 10 anos aproximadamente. Eu vi ali, e foi o período que ali acabou sendo construído, né? Que eles tamparam o buracão, fizeram uma galeria. Não me lembro ao certo quem que era o prefeito, se era João Lúcio, anterior a ele, eu não sei que fizeram uma galeria e na avenida do início ali da Paraíba até lá na rodovia. Uma galeria enorme, 2x2, para o esgoto, para escorrer a água. Né? Então, assim, a gente brincava, entrava naquela galeria, devia ser um perigo enorme, mas a gente entrava. Naquela época não tinha perigo. Sobrevivemos, né? Estamos aqui, não tinha perigo nenhum. Até porque era o esgoto. Né? Mas é verdade, sobrevivemos. E aí fizeram toda a avenida lá, eu me lembro, a gente viu construir o lanchopão, porque a gente morava lá ainda quando construiu o lanchopão. Iniciou com padaria apenas. Acho que era... Não, era padaria e pizzaria, choperia. Aí eles pararam com o pão. É isso. E aí, quando eu tinha 18, 19 anos, eu fui para São Paulo, né? Terminei os estudos aqui em Votuporanga, e fui fazer processamento de dados no Mackenzie.
né? E quando eu fui com a intenção, eu sempre gostei muito de Votuporanga. Então eu fui com a intenção de ir para voltar. Mas São Paulo dá uma segurada na gente, né? E aí eu acabei arrumando o estágio, o emprego. Então eu morei 19 anos aqui em Votuporanga, depois fui para São Paulo e morei mais 19 anos em São Paulo, né? E nesse período eu trabalhei, acabei montando a minha empresa de desenvolvimento de sistema, que eu fiz processamento de dados. Tem minha empresa aqui em Votuporanga. A minha empresa é em São Paulo. Em São Paulo. O Alessandro fica ainda na... Eu trabalho remotamente. E aí quando eu voltei, após esses 19 anos que eu morei lá, eu voltei para cá e hoje eu trabalho remotamente, viajo muito para São Paulo por conta disso, né? Mas tem alguns clientes aqui em Votuporanga, tem praticamente no Brasil todo. A tecnologia fez isso, possibilitou. E pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Não só a área de informática, mas no caso da área de informática... Não, mais propício. A minha filha trabalhou durante um bom tempo, morando em Votuporanga, uns 2 anos. Numa empresa de publicidade de São Paulo. Então, ela trabalhava, às vezes eu ligava para ela, eu estou em reunião. Faz essas reuniões, né? Online, né? Bom, você já tocou mais ou menos no assunto, mas eu queria saber assim, como que era o Davi, assim, na família, como pai? Ele era um cara muito tranquilo, né? Muito tranquilo, muito carinhoso. Né? Muito compreensivo, firme quando era necessário, né? Mas você percebia que literalmente não era pelo fígado que ele agia, assim, não era... Quando ele era mais duro, era uma coisa bem inconsciente do que ele estava fazendo, com o intuito assim, de realmente não deixar a coisa errada acontecer. Né? Para ter 6 filhos tem que ser muito carinhoso, né? Mas do contrário, assim, o tempo todo ele era muito, principalmente quando aconteceu com um problema sério. Era a hora que ele era mais... assim, mostrava o caráter dele, assim, de entender, de compreender, de tentar realmente ajudar e solucionar os problemas, fosse o que fosse, né? Ele tinha, assim, ele falava, na hora do problema tem que manter a calma. E era muito festeiro, né? Muito. Ele e minha mãe participavam de tudo, desde o campeonato de baralho no Votuporanga Clube, as reuniões da maçonaria. Os próprios amigos, acho que era um período que aconteceu isso, eu me lembro, assim, os amigos, tanto ele ia para casa dos amigos jogar baralho e tomar uísque, como os amigos também iam bastante em casa jogar buraco e tomar uísque. Tinha os campeonatos, até entre os filhos, né? Os casais competiam, lembra do Paz de Ouro, né? Que é verdade, o Tomás, o Lélio, então a gente fazia os campeonatos entre porque os às vezes filhos acabava e os se casais. encontrando os filhos, mais ou menos da mesma idade, então acabava, né? Eu lembro, eu era garotão. Acho que era na passagem do Ano Novo. Apareceu teu avô, teu pai, tua mãe, Valdeci, todo mundo. Mas assim, nós ainda estava dormindo. Mas eu tenho essa memória. Eu também tenho. Porque ele fazia toda a virada de ano. Você sabe que ia passando de casa em casa. Você sabe como e aí exatamente. Aí a outra família ia junto. E como aconteceu isso numa fase que a gente era criança, na minha cabeça, aquilo pra mim era o Natal. Era o Ano Novo. Era o Ano Novo. Tradicional. Por quê? Porque assim, não foi um ano que ele fez aquilo. Ele fez vários anos. Né? Sempre. Mas de uma certa maneira, em algum momento parou. Mas na nossa infância, dava chegava o final do ano e começava. Passava na casa de um, juntava, né? Convencia as pessoas a saírem e aumentando. Ficava, E eu, na verdade, eu fiquei até meio estranho, assim, porque o meu pai, ele era meio sério, assim, e tal. E o meu pai foi junto, eu falei, nossa, que legal, que conquista, né? Agora, o meu pai era uma pessoa completamente desligada. Ele entrava em casa errada. Sério? Sério. Um dia estava tendo um casamento no seu... Bom, não sei. Aí chegou uma senhora lá, a gente estava... Não sei que meu pai não estava. Falou, tem um senhor lá em casa. Meu pai entrou, achou que era a casa, entrou e sentou na sala. E ficou lá esperando. Mas eu falei isso. Parece você, né? Entrando na casa errada.
Mas aí, eu tenho para quem puxar. Mas aí, eu me lembro de uma história que o Davi também era assim. Que o Davi contava que o meu pai sempre chamava o Davi quando eu tinha que ir para Rio Preto. Tal. E um dia, o meu pai chamou o Davi para ir para Rio Preto. Vai fora de carro. Aí, estava com fome, pararam numa padaria e comeram lá o lanche e tal. Aí na hora de pagar, o Davi olhou pro meu pai olhou para ele. E os dois estavam duros. Ai, meu Deus. Sem carteira, sem Os dois estavam. Aí o Davi me contava, e ele chegou pro dono da padaria e falou, olha, nós estamos sem dinheiro. Mas amanhã eu venho aqui e pá. Aí disse o cara da padaria, falou, não, eu estou acostumado com malandro, perder, mas não. Nossa, isso machucou. Mas... No outro dia, 7 horas da manhã, o Davi estava lá. Ó, aí falou, o Davi... Quer dizer, o Davi, ele tinha uma... ele era completamente desligado. Desligado, Não ligava para roupa, né? Não. De jeito nenhum. Você sabe que nesse aspecto eu também sou um pouco desligado. Mesmo lá em São Paulo, aconteceu várias vezes de eu sair na hora do almoço. Sim. Às vezes deixava a carteira em cima da mesa e ia comer. E só lembrava da carteira na hora de pagar. Por sorte, eu sempre peguei pessoas bastante compreensíveis, assim, e... Não ficou em situação difícil. Não fiquei em situação difícil. Me senti em situação difícil na hora, constrangedora, porque como é que você vai falar pro cara que você tá? Mas toda vez que eu acabei Mas falando... o Davi contava isso morrendo de rir. Ele achava engraçado. E essa coisa da roupa, assim, da vestimenta, é uma coisa bem característica dele mesmo. Se ele estava... Do jeito que ele estava, não era um empecilho para ele sair ou conversar, né? E passou isso pra gente também. Acho que ninguém em casa liga muito pra roupa de marca, como é que você tá vestido. Se tiver que sair de bermuda, se a cabeça estiver furada e esqueceu de olhar, vai daquele jeito. Os valores dele eram outros, né? Não era a aparência de roupa de maneira alguma. Bom, gente, nosso tempo está chegando ao fim. E quero agradecer você e deixar, se vocês querem acrescentar alguma coisa, né? Quero agradecer o convite, né? Te agradecer, porque eu lembrado do meu pai, né? E agradecer por você ter convidado a gente. Foi uma pessoa que colaborou bastante com o Votuporanga, né? Tem muita memória em instituições importantes, né? Unifev, a IRVO, né? Então ele foi uma pessoa não só importante pra gente em casa, que era um pai muito carinhoso, muito divertido, né? A gente lembra assim, de N situações com ele que eram de fato prazerosas, desde pequena, que gostava de ir na piscina com a gente, brincava. No açaí, a gente não falou, mas assim, desde pequena, se bobear, ele participou ali da fundação. Ali, sim, ele era sócio remido, né? Tanto é que ele era sócio remido, né? Então eu acredito que ele devia ter, desde ali, participado também. Eu lembro também, às vezes eu estava na sua casa, a tua mãe fazia algum comentário meio, sei lá, desliga, alguma dessas coisas, né? Ele olhava assim, dava risada. Muito de boa, sempre. Ele não enfrentava. Não, de jeito nenhum. Eu acho que ele e a tua mãe nunca tiveram um enfrentamento assim. Né? Tem uma história, acho que de um amigo do Alessandro, que me conta sempre, né? Que estava em casa e o Alessandro fala para ele, vem para cá que meus pais estão discutindo. Ele, aonde? Né? Como assim tá discutindo? Quando eu falo, Davi, Regina, eu não sei o que, era só assim, né? Então, nós nunca presenciamos o meu pai ser desrespeitoso nem conosco, né? Nem com a minha mãe. Então ele era uma pessoa muito agradável. E as minhas memórias vêm desde o sítio, que fazia questão de levar a gente, né? Jogava todo mundo no rio, andava a cavalo. Então ele era muito presente, né? Nós temos ótimas memórias. E eu acho que é por isso também que ele teve essa trajetória bonita. Porque ele era uma pessoa muito bonita, né? Pensava pouco em si, muito na família, muito na comunidade, contribuiu bastante. Acho que muito da nossa característica também, né? De ser um pouco mais comunicativo, vem dele. Não que minha mãe não seja, minha mãe também é uma pessoa extremamente divertida e querida, né? Tanto que os dois se deram excelente, né? bem a vida toda.
E é isso, então é te agradecer. Agora, pra gente poder falar um pouquinho dele. Eu vou te falar uma coisa para vocês que eu acho que vocês não sabem. Sabia que o avô de vocês, o Aládio, ele era um exímio atirador? Não. Ele jogava latinha para cima e pegava o revólver e atirava. Sabia. Ele era um exímio. O que eu sabia é que ele era um exímio domador. Também. Que meu pai, inclusive, falava que ele, quando ele estava no sítio ainda, que o sonho dele era ser igual ao meu avô, ser domador, porque meu avô parece que domava muito bem cavalo, carro de boi, que ele colocava os bois, ele acabava domar, né? Acho que é esse o nome correto. Domava para puxar o carro de boi, quantos boi fosse, de 2, 4, eu sei. O teu avô tinha isso. Pelo menos meu pai falava que meu avô era muito bom nisso. Agora eu vou contar. Mas da arma eu não sabia, não. Agora eu vou contar uma coisa que até hoje isso, eu não sei. A gente estava ali no sítio, que tinha laranja, eram umas 2 horas. Não engano. Não engano. Eram umas 2 horas da tarde, um sol. E tinha uma caixa de marimbondo. Aí eu falei, olha, uma caixa de marimbondo. Aí ele olhou, foi lá, pegou a caixa de marimbondo, fez assim, tirou a caixa de marimbondo. Ixi, foi como eu acredito, meu avô tinha essas coisas mesmo. Foi. Isso está marcado. Conexão com a natureza, né? E ele era muito quietão, o Voláudio. Nossa, né? Diferente do meu pai, que era expansivo. Ele é muito O Voláudio fazia, mas não falava. Não falava. Pelo menos é um período que a gente conheceu, né? Mas eu acho que deve ter sido assim a vida inteira. Deve ter conhecido ele mais jovem. Muito. Eu adorava ele. Oh, que bom. E eu tive o privilégio de comer as comidas que a Tereza fazia. Famosa. Era exímia. E as filhas todas foram ótimas cozinheiras também, né? Tia Edna, tia Eli. A Maria Antônia, né? Que é Sobrinha. Neta. Só para finalizar rapidinho, já que eu entrei nesse assunto, quando eu estava na 3ª série, mais ou menos, acho que é isso, eu precisava de tirar 11 para passar de ano em matemática. Como assim? Era até 10 ou era até 100? Aí eu fiquei para a segunda Então, época. Era 11, era até 10 ou era até 100? Aí eu fiquei para a segunda época. E na segunda época eu não sei, porque carga d'água eu tinha que tirar 9,5. E eu melhorou, né? Falei, já. A Maria Antônia, esposa do Paulo Iemura, falou para mim, eu vou te dar umas aulas. Eu ia de manhã para casa dos seus avós. E a gente ficava estudando. Aí eu almoçava, a Tereza fazia aquela comida maravilhosa. E à tarde, a Maria Antônia me dava aula, me dava uma tarefa para eu fazer em casa. Explicava, dava tarefa. Bom, isso foi um mês. Quando eu fui fazer a segunda época, era o professor geral, professor Rogério. Eu peguei, quando eu levantei, o professor Rogério falou assim, não, senhor, o senhor senta aí e vai tentar fazer tudo. Eu já fiz. Não fez, você não pensa, é por isso que eu me deu. E eu fui. Foi dando bronca antes de ver. Antes de ver o resultado. Ela foi me aproximando. Eu falei, professor, tá aqui a prova. E nossa, tirou 10. Foi aí que eu ganhei minha primeira bicicleta, que a minha irmã que a senhora falou, se você passar, eu te dou uma bicicleta. E a Maria Antônia, será que lembra dessa história? Provavelmente nada. Lembrava. Foi com ela que eu aprendi regra de 3. Bom, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Simpático vocês, Tá. Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votu. E muito obrigado pela audiência. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Até lá e muito obrigado.